A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Joinville recebe hoje Carlos Henrique de Lima, o Sargento Lima do PL. A sequência de convidados foi feita com base na ordem alfabética dos postulantes ao cargo no Executivo Municipal. Cada candidato tem até 20 minutos para falar das propostas de governo. Também vai participar desse bate-papo com a gente o comentarista político, o Piara Boschi, de forma remota. Candidato, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, obrigado pela sua presença. Bom dia Jovem Pan, bom dia a toda Joinville. Quero começar me apresentando, Carlos Henrique de Lima, morador da Zona Sul de Joinville, pai do Miguel, marido da dona Zeni, 2 vezes deputado estadual, 4º mais bem votado do estado, secretário de Segurança Pública do governo Jorginho Melo, né? E agora postulante ao cargo de prefeito da maior cidade do estado, com muito orgulho. Candidato, vamos começar esse bate-papo. Queria começar perguntando para o senhor sobre pavimentação. O senhor tem um plano Joinville 100%, que é a criação de um programa de financiamento para pavimentação. O candidato à reeleição, Adriano Silva, que esteve aqui na semana passada, ao questionado sobre essa pergunta, falou: não tem dinheiro para fazer pavimentação aqui em Joinville. Como é que será na prática, caso o senhor seja eleito, de onde virão os recursos para aumentar a pavimentação em Joinville? Bom, primeiro, me admira muito, né? A 4ª economia do sul do Brasil, um PIB de 47 bilhões de reais e não ter dinheiro como justificativa para tudo. Não tenho dinheiro. Você tem obrigado a criar alternativas para isso, né? Óbvio que nós vamos trabalhar muito para alcançar uma arrecadação mais condizente com a cidade de Joinville e, a partir daí, ter dinheiro para fazer as coisas. E também chamar as pessoas ali para participar mais desse processo de construção da pavimentação na cidade de Joinville. É óbvio que nós temos aí o problema da adesão 100% em Joinville, coisa que não tem em outros municípios, né? Eles têm um número menor, 80% já se consegue iniciar de um plano de participação. E lembrar o usuário da via, aquele que mora naquela rua ali, que a partir da rua estando calçada, aumenta consideravelmente o valor do seu imóvel. Isso é um investimento que você faz no seu imóvel. Então tem que falar as coisas de forma muito transparente, muito clara, para que as pessoas entendam. Justamente dessa forma, buscar meios sempre para aumentar a arrecadação. Nós já perdemos um posicionamento para Itajaí em relação com a economia, né? Agora voltar a colocar Joinville à frente. Como eu disse, o prefeito de uma cidade do tamanho de Joinville não pode ter medo de falar que vai faltar, tem que ter medo de falar que vai faltar dinheiro para alguma coisa. Tem que correr atrás da máquina. Essa é a obrigação e o trabalho do prefeito. O Piara Boschi nesse bate-papo também com a gente. Piara, bom dia, bem-vindo. A sua pergunta para o nosso convidado de hoje, candidato Sargento Lima. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville e bom dia também ao candidato Sargento Lima. Candidato, o senhor hoje é candidato com chapa pura, apenas o PL, não é uma aliança de partidos, não é novidade em Joinville, nem demérito. O atual prefeito Adriano Silva também se elegeu em chapa pura e montou seu governo. Mas eu quero saber assim, como é que o senhor pretende montar o seu secretariado? Quais são os critérios, vindo o senhor com uma composição que não é tão robusta? Bom, primeiro, eu acredito que ela seja robusta, sim, pela qualidade da minha composição ali dos vereadores, né? São notáveis em Joinville, pessoas muito conhecidas, né? E eu tenho certeza que nós vamos construir dentro da Câmara de Vereadores a maior nominata da história de um mesmo partido, como a gente fez em 2022 com os deputados estaduais. O plano é o seguinte: quando você quer realmente transformar algo, você tem que ter uma opção. Eu sou o único candidato de direita da cidade de Joinville. E óbvio que o nosso secretariado será montado em cima de pessoas de direita e notáveis em Joinville, que também têm o mesmo perfil. Escolhi esse perfil para minha vice, sendo de direita, formada em administração nos Estados Unidos, é uma mãe de família, é uma empreendedora muito importante da cidade de Joinville, tanto em vendas, né, quanto em eventos, a Fábio Venera, e assim nós vamos construindo, né? Mas as flores serão colhidas no jardim da direita, se essa é a pergunta, Piara. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre a área da saúde. Um dos desafios é fazer com que as unidades básicas de saúde também sejam pontos de atendimento de demanda espontânea. Mas a cultura na cidade, ela é diferente, né? Às vezes o paciente, o morador tem lá uma dor de cabeça e vai para o posto de saúde e não procura a unidade que seria correta. Como é que ampliaria esse serviço tentando mudar essa cultura na cidade? Primeiro que está se tornando uma coisa constante em Joinville, se passar mais de 2, 3, 4 horas numa fila aguardando para o atendimento.
né? A própria Tânia Eberhard, a secretária de saúde do Adriano, disse que se pode passar 4, 6 horas numa fila para ir para a praia, pode esperar esse mesmo tempo no posto. Mas independente, óbvio, a gente tem que trabalhar com orientação do que é aquele atendimento primário com a população. Mas independente se ela compreenda isso ou não, é uma obrigação dele ser atendido. Ah, é simplesmente uma dor de cabeça? O sujeito pagou imposto, ele mora em Joinville, ele precisa de um atendimento de qualidade. Óbvio, se trabalha com orientação para explicar para a pessoa que ela pode ter, segundo o nosso plano de governo, ter o atendimento online, isso é importantíssimo, né? Fazer ele de forma eficiente para chegar a todas as pessoas, por isso que precisa de divulgação, né? Por isso que o microfone é uma das mais importantes ferramentas para isso, para que a pessoa aprenda a acessar esse atendimento online, que pode ser feito de forma remota, e também trabalhar com o nosso mutirão de exames e consultas, que está no nosso plano de governo. O governador Jorginho Melo fez isso com maestria no governo do estado em relação ao mutirão de cirurgias. E nós vamos fazer em Joinville, colocar ele em prática aqui, o mutirão de exames e consultas e especialidades. Então é muito fácil resolver esse problema aí, no meu entendimento. Lógico, vamos chamar os servidores da saúde. Aí tem gente que fala, ali, mas só para médico, não é médico, é enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é até mesmo o próprio atendente, dá a possibilidade dele trabalhar de forma participativa. Quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha, né? Chamar para poder estender esse horário de atendimento. Independente se o cidadão não sabe se é uma dor de cabeça, qual porta que ele tem que bater, independente disso, ele tem que ser atendido. Uma das dores também dos prefeitos anteriores é em relação ao abstenísmo aqui na cidade. Como é que pode se resolver isso, hein, candidato? Justamente com informação. Muitas vezes se perde muito tempo se divulgando o que se está fazendo, né? Mas o que está se fazendo é obrigação do gestor primário do município, que é o prefeito. Isso tem que fazer. Óbvio, tem que divulgar suas obras, tem, mas também tem que entrar também através de rádio, televisão e redes sociais para poder falar, olha, você marcou sua consulta, então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar muito duro em cima disso aí, justamente para combater o abstencionismo, que é o sujeito que ele marca a consulta e não vai. Tá? Isso aí se resolve isso com o quê? Com comunicação, que é a arma do comando. A gente costuma brincar isso, chamar a comunicação de arma do comando. Ela tem que ser eficiente, né? Óbvio, tem que jogar confete nas obras que fez, tem, mas tem que alertar a população sobre estar presente no dia da consulta que você marcou. Isso é importantíssimo, né? Porque senão a gente perde tempo, perde dinheiro e deixa muitas vezes de atender alguém que está realmente numa situação um pouco mais complicada que a sua em casa. Candidato, para a gente finalizar esse tema da saúde, vamos falar um pouquinho sobre o Hospital Municipal São José. O governador Jorginho Melo até prometeu o pagamento de algumas parcelas. Segundo a prefeitura, nem todas as parcelas foram quitadas ou foram pagas. Como é que o senhor resolveria essa questão da ajuda ao São José em caso seja eleito? O governador Jorginho Melo está fazendo a parte dele, né? O que não pode é ficar como um bebê chorão apontando, é culpa do governador, é culpa do sol, é culpa da chuva, é culpa da dengue. Não. As contas do Hospital São José precisam ser prestadas para que se faça o repasse. Em cima do governo do estado tem uma lupa do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pergunta para o governador para onde foi esse recurso. Ele tem que dar satisfação disso, porque senão quem vai ser chamado à responsabilidade é o próprio governador Jorginho Melo. Então o Tribunal de Contas cobra, justamente para que não haja um gasto feito de forma indevida, e ele cobra também de quem ele faz o repasse. Presta contas, a gente paga. E ele tem feito isso, cada vez que é feita a prestação de contas, ele paga a parte dele. Agora, o que tem que ser feito dentro do hospital é lá estudar a possibilidade de uma OS, né? Mas de forma responsável, que você possa falar isso com o servidor, dando-lhe as garantias de que nada vai mudar na vida dele que está lá dentro trabalhando, o concursado, né? Aquele que foi contratado temporariamente, vai estar vivendo a vida dele lá dentro, principalmente no que diz respeito à administração do hospital. Se fosse uma OS hoje, o que foi promessa de campanha do Carlito Merso, foi promessa, aliás, do Carlito não, do MDB, do Novo, foi promessa de campanha e não foi cumprido quando eles estiveram à frente do município, não cumpriram. E eu vou cumprir. O Piara Bosque, sua pergunta ao candidato, nosso convidado de hoje. Bom, candidato, o senhor falou na sua resposta da primeira pergunta que eu lhe fiz sobre o desejo de eleger uma grande bancada do PL de vereadores, como aconteceu em 2022 com o governador Jorginho Melo, que elegeu uma grande bancada na Assembleia Legislativa.
Mas por maior que seja a bancada, com o quadro partidário que a gente tem hoje fragmentado, é quase impossível imaginar uma maioria, metade mais um, de vereadores do PL na Câmara de Joinville, como não aconteceu também na Assembleia Legislativa. Ele tem 11, hoje 12, porque filiou um, deputados estaduais, e a maioria seriam 21. Como é que o senhor pretende agregar outros partidos, construir uma aliança na Câmara de Vereadores, depois se o senhor teve dificuldade de fazer isso como candidato, como coligação? Não, eu não tive dificuldade, ô Piara. Eu fui procurado por praticamente todos os partidos que hoje estão lá coligados com o Adriano. Eles estiveram atrás do 22, da Grife 22, eles vieram atrás de mim. Né? O que acontece com uma questão de ética, não vou falar o conteúdo da conversa, não tenho obrigação disso, mas eles não houve um acordo, né? Com certeza esse acordo aconteceu com o Adriano, senão eles não estariam lá. Né? Em relação a trabalhar, sou um parlamentar, 6 anos dentro da Assembleia Legislativa, consegui construir bem a minha carreira lá dentro, sou respeitado pelos outros e sou um fã incondicional do Legislativo. Respeito o Legislativo como poucos respeitam. Não é uma história de comprar vereador, não é uma história de estar oferecendo cargos, né, de estar oferecendo secretarias para um partido, mas de oferecer propostas boas. Ora, a gente oferece algo que a gente acredita que é bom para ser executado dentro da Câmara de Vereadores e publiciza. Né? E eles ficam com o rebote da aprovação ou da reprovação da sociedade. Né? A gente fala assim, olha, está aqui na mão dos vereadores. Se eles quiserem votar, vota. Se eles não quiserem votar, não votem, mas fiquem com o recal ali das decisões que eles tomam. E sempre tratei todos ali com muita educação, com muita gentileza. Como eu disse, tenho experiência no Legislativo, sei muito bem trabalhar com o Legislativo. Eu não acredito de forma alguma que teria alguma dificuldade com isso. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre segurança, porque quando o senhor estava à frente da Secretaria de Segurança, o senhor até falava nas entrevistas e falou aqui na Jovem Pan sobre a preocupação com as pessoas em situação de rua. Joinville vive essa situação, presença de pessoas também em situação de rua. Como se resolve esse problema na maior cidade do estado? Bom, vamos lá. Quando estava como secretário de Segurança Pública, graças a Deus, Santa Catarina acabou recebendo um status de estado mais seguro do Brasil. Foi uma coincidência. A gente conseguiu fazer o intercâmbio com São Paulo, com um grande amigo meu, o Derrite, que é secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. Prendemos 5 lideranças das maiores facções criminosas do Brasil aqui no estado, apreensão recorde de drogas e, na oportunidade, pude entregar, feito pela minha pena, na minha bancada, um decreto para o governador Jorginho Melo que foi assinado, que se trata de responsabilizar governadores e prefeitos que de forma cruel praticam o tráfico humano. Eles colocam R$15 dentro de uma bolsinha, um sanduíche e saem espalhando na calada da noite esses moradores. Né? Só essa providência nossa, nós entramos em contato com todos os estados da federação, alertamos os prefeitos em relação a isso, né, de que eles iam responder penalmente e civilmente sobre essas ações, caso acontecesse algo de errado com essas pessoas que estão passando pela situação mais frágil de sua vida. E garanto, a partir de 2025, prefeitos e governadores que colocarem a pessoa em situação de rua, fragilizada, dentro de um ônibus e mandar para Joinville, vai ter que responder a Joinville, porque eu vou atrás, nós vamos investigar, nós vamos acionar o GAECO, vamos acionar a Polícia Civil, vamos deixar todas as forças de segurança a postos para poder ir rapidamente identificar e já responsabilizar quem adota essa prática cruel. Se você olhar, tem regiões do estado aqui que plantam cebola, que tem as propriedades fechadas por causa do trabalho análogo ao escravo. Né? E por que isso aqui é diferente? Você encher um ônibus de pessoas no Pará, como nós impedimos 2 ônibus da Bahia de descarregar a gente aqui em Santa Catarina, quando eu estava como secretário de Segurança Pública. Isso não vai acontecer em Joinville. Se for identificado, nós vamos ir atrás do prefeito, ele vai ter que prestar conta, se ele fez tomada de preço para poder alugar aquela van para poder mandar para cá, se ele licitou esse trabalho, se tem o Conselho Regional do Assistente Social assinado, justificando por que essa pessoa tem que vir para Joinville, se ela tem vínculo familiar aqui, se nós temos aparelhos para receber ele na cidade. Se não tiver, vai ser responsabilidade civil e penalmente por isso. O Piara, sua pergunta ao nosso convidado de hoje. Candidato, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para Carlito Merzi, fiz para Adriano Silva nas sabatinas também, nas entrevistas, porque é algo que olha para o futuro e de como se planeja o futuro, porque Joinville chega na última projeção de população
mostra a evolução, a continuidade desse aumento populacional da cidade para cima de 620 mil habitantes e uma ideia de que Joinville vai chegar ao 1 milhão de habitantes em algum momento. Em 20 anos, Joinville cresceu o tamanho de uma Criciúma. É uma medida que me chamou bastante atenção e vai seguir crescendo. Como é que o senhor pretende organizar, ajudar a organizar esse crescimento para que ele seja feito de uma forma bem feita? Primeiro dizer que Joinville atingiu o tamanho de uma Criciúma, né, em 20 anos, mas não atingiu a força econômica e o desenvolvimento de uma Criciúma em 20 anos. Isso o que já é um problema por si só. Né? Nós tivemos aí um crescimento muitas vezes desordenado em algumas partes. Não estou aqui, como eu disse, quem me conhece sabe que eu não trago para o fígado, eu não estou fazendo críticas pesadas à administração A, B, C e D, mas o fato é que aconteceu isso. Né? E esse crescimento ele tem que ser acompanhado. Tem que crescer populacionalmente? Tem. Isso é natural, mas também tem que crescer economicamente junto. Então, quando nós vemos os municípios vizinhos, o Piara, crescendo 314% em 8 anos, exemplo de Araquari, mais de 200% em 8 anos, que é o caso de Garuva, né? E Joinville ficar muito aquém disso é preocupante. Será que é o ISS de 5% em Joinville e nas cidades vizinhas 2%? Será que Joinville não está investindo nos municípios vizinhos de alguma forma? Né? Então a gente tem que começar a trazer para dentro de Joinville esse espírito de confiança dos empreendedores de outros estados, de outros municípios, aí sim colocar Joinville de novo numa rota de investimentos de empresas grandes mesmo. Não adianta falar, olha, criamos 200 e poucas empresas e quando você olha, a gente está atrás de Itajaí, algo de errado não está certo. Né? Fala assim, ninguém investiu, nenhuma cidade cresceu como Joinville. É uma notícia falsa. E falar assim, então por que nós perdemos a nossa capacidade? Né? Por que nós estamos com esses problemas hoje? Né? Principalmente em relação um pouco à habitação, se bem que hoje as pessoas muitas vezes estão optando por própria opção de aluguel, né? Então nós temos que fazer sim um planejamento estratégico em cima de habitação na cidade de Joinville, colocar o joinvilense para morar perto do local de trabalho dele e não estar colocando as nossas empresas em cidades vizinhas aí como se fosse um grande local para se fazer investimento imobiliário, que é o que a gente vê acontecendo aqui em Joinville, né? Trazer essa responsabilidade para dentro de Joinville. Não sei se respondi a tua pergunta de forma adequada. Não, tá. Ok. Piara, vamos lá para mais uma pergunta sua, então, a última para a gente encerrar esse bloco de entrevista com o nosso candidato convidado hoje, Sargento Lima, por favor. O senhor deu uma pincelada sobre isso na sua resposta sobre moradores de rua, mas assim, a gente espera possível governo de um sargento polícia militar, alguém que foi secretário de Segurança Pública do Estado, mesmo que por um breve período. Um foco importante na segurança pública. O que o senhor pretende deixar como marca na segurança caso seja eleito prefeito? Primeiro, oferecer à Guarda Municipal algo que é oferecido à Polícia Militar, que se chama retaguarda jurídica. Tá? O guarda municipal tem que saber muito bem qual é a sua função. Né? Por quê? Porque eu estou limitando o trabalho dela? De forma nenhuma. Eu quero oferecer uma segurança para ele trabalhar bem. Hoje nós temos 2 pessoas dentro do presídio regional de Joinville que por um desvio de função estão lá e estão os próprios agentes da Guarda Municipal estão fazendo vaquinha para pagar advogado para eles. Né? Isso aí não tem. Né? A Constituição é bem clara em relação às atribuições da Guarda Municipal. Né? Nossa parceria com o governador Jorginho Melo é desde sempre. Né? Eu o acompanho ali, eu sou um admirador do trabalho dele, Coronel Pelosato, um amigo pessoal meu, Coronel Reisdorf, comandante da 5ª Região aqui, também idem. Nos conhecemos, eu soldado e ele tenente aqui no 8º Batalhão. Então, vivi minha vida inteira respirando segurança pública. Foi através da segurança pública que eu coloquei pão na mesa da minha família durante muito tempo. Pode ter certeza que Joinville não vai se tornar um local seguro para criminosos e traficantes caso eu seja prefeito dessa cidade. Porque nós vamos dobrar o número da Guarda Municipal, isso é necessário. Né? A nossa GM ela tem que crescer com retaguarda jurídica, é a parte que me cabe, e também, como gestor primário, ter uma boa relação com as forças de segurança.
não pode se tratar ele como um concorrente da Guarda Municipal. Polícia Civil, Polícia Militar tem que ser parceiro da cidade e o prefeito parceiro dessas instituições. Tanto que eu fui o deputado que mais historicamente investiu em segurança pública dentro de Joinville. Passa da casa dos 2 milhões de reais investido em segurança pública dentro dessa cidade. Por quê? Porque o empreendedor vem para Joinville atrás de uma cidade segura. Candidato, 30 segundos para o nosso bate-papo final e nas suas considerações finais, uma pergunta que o ouvinte deve fazer, né? O Jair Bolsonaro vem para sua campanha? Vem sim, ele está sofrendo aí com uma extensa agenda, acho que é compreensível para todo mundo isso, ele tem que tomar conta de um Brasil inteiro, né? Mas ele sim, acredito que antes do primeiro turno ele estará em Joinville, é o combinado, sentei com ele a questão de 3, 4 semanas atrás, aí batemos esse papo, né? Mas eu também sou muito compreensivo. Nós temos que fazer o maior número de prefeitos do PL 22 no Brasil e eu estou na fila aí para ajudá-lo, né? E ser bastante compreensivo. Não tem uma data engessada ainda certa, mas com a mais absoluta certeza, antes do primeiro turno ele estará aqui e nós vamos fazer um evento maior ainda do que aquela última motociata, que foi a motociata que parou o estado de Santa Catarina. Sargento Lima, candidato à Prefeitura de Joinville pelo PL. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Boa semana para você e toda a sua equipe. Sou grato. Gente, nós estamos acompanhando as eleições municipais do estado de São Paulo e a gente está vendo que não está sendo disputado 2024, está sendo disputado 2026. É isso que está acontecendo em todos os municípios. Quero que você pense, se a gente der chance para um segundo turno, vamos repetir aquilo que aconteceu em 2022 na eleição presidencial. Nós estamos vendo todos os partidos contra quem é o candidato de direita, porque a preocupação deles está voltada não para aquilo que é do nosso interesse, do povo conservador de direita do estado de Santa Catarina. Então, não só aqui em Joinville, mas em todas as cidades, peço para você, primeiro turno, 22, Sargento Lima, não vamos dar chance para a esquerda se levantar mais uma vez e utilizando esses partidos satélites aí que não passam da direita trans, que é realmente de esquerda, mas se identifica como de direita. Valeu, obrigado. Candidato. Boa semana. Na quarta-feira, na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Joinville, nosso convidado será Luiz Cláudio Guber, do MDB.